Filipenses capítulo 2. Vamos começar capítulo 2 de Filipenses a partir do verso 1. Filipenses, Capítulo 2. capítulo 2, Verso 1. Irmãos, a carta de Filipenses é uma carta, que o apóstolo Paulo, ele conhece bem a igreja, né? Ele esteve com Silas ali, onde ele foi preso, onde ali teve os primeiros que se converteram ali na região da Macedônia. E agora ele está aqui trazendo diversas exortações. Ele termina aí o capítulo 1 com diversas exortações a respeito de como nós devemos nos portar de uma forma digna. Tá? Então, se nós pegarmos aí no verso 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Vamos dar uma parada aqui? É o seguinte, o apóstolo Paulo, ele está tratando com a igreja de Filipe de uma forma íntima. E olha só que coisa interessante. Se nós voltarmos aqui no capítulo 1, vamos lá, cada um vai ler um versículo. Manilda, lê para mim o capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27. Isso mesmo. Ausente. Ânimo. Do Evangelho. Olha só que coisa interessante. No verso 27, ele diz, vocês devem se portar de uma forma digna, conforme o Evangelho de Cristo. E aí ele coloca assim, quer eu vá até aí. Vamos imaginar assim, irmãos. Fui visitar o irmão na sua casa. Cheguei lá, bati lá, irmão Moacir, boa tarde. Quer eu vá aí, ou quer eu esteja ausente, como que o irmão Moacir vai estar se portando? De uma forma digna do Evangelho. Combatendo da mesma forma. Com o mesmo ânimo, com a mesma fé. Então o desejo de Paulo é que, independente dele estar ou não junto com os irmãos de Filipe, aqueles irmãos estivessem se portando e combatendo com o mesmo ânimo, de uma mesma forma. Olha que coisa maravilhosa. Moacir, agora lê para mim o verso 28. Em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, início de petição, mas para vós é salvação. Muito bem, então olha só. Agora ele fala assim, Moacir, não fique espantado não, porque as pessoas resistem ao Evangelho. Não resiste, irmãos? Não acabou de convidar lá o Amarildo? Não vou não, estou só de bermuda, está sempre esquivando. As pessoas resistem o Evangelho de Cristo, irmãos.
Mas olha o que Paulo diz aí, não se espante. Então, irmão Baldez, não fica espantado não. As pessoas muitas vezes fogem de um compromisso com a igreja, fogem de um compromisso com Deus. É natural isso. Morre até no mundo, mas não quer saber. Aí, olha o que ele diz assim, ó. Na verdade, é indício de perdição. É um sinal de que eles estão perdidos muitas vezes. Mas para nós, não. Porque nós estamos fazendo nossa parte. Agora, lê para mim, irmã linda, o verso 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente por ele, como também padecer por ele. Isso. A nós, irmãos, foi concedido não somente crer no Senhor e ser salvo, mas também padecer por Ele. Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos. Lembrando que o apóstolo Paulo passou por grande perseguição na cidade de Filipe. Foi aonde ele ficou preso lá, onde ele ficou dentro de uma cadeia lá, de uma masmorra lá, teve o terremoto. Então veja, irmãos, de alguma forma, muitas vezes nós somos afligidos por causa do Evangelho. Mas isso, irmãos, é uma concessão de Deus, um privilégio, tá? Porque o apóstolo Paulo vai usar ele como exemplo. Olha lá, lê para mim o verso 30, irmão Baldez. Verso 30. 30. Diz assim: tenta mesmo o combate de que já em mim tem visto, agora outra vez está em mim. Ouves, não é outra vez, é agora ouves. Não é de ouvir. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo a respeito de nós padecermos por causa do Senhor. Ele está dizendo agora aqui, ó, tendo o mesmo combate que eu. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, irmãos, ele estava preso. Ele estava preso. E aí ele está dizendo assim, ó, aquilo que você está vendo em mim, e agora você está ouvindo também. Porque as igrejas ficavam sabendo as coisas que estavam acontecendo, muitas vezes, com os apóstolos. Então ele fala assim, olha, vocês podem ter o mesmo combate, a mesma coisa que está acontecendo comigo. E aí, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. É por isso que eu fiz essa volta aqui no capítulo 1, para fazer sentido o começo do capítulo 2. Depois que ele fala assim, olha, não se espante, porque alguns vão resistir e outros vão combater contra nós, assim como vocês veem que está acontecendo comigo. Agora olha só, ele começa, né? Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação, se há de alguma comunhão no Espírito, se há alguns entreáveis afetos de compaixão. Olha só, irmão, se há conforto em Cristo, irmãos, há conforto em Cristo, irmãos? É claro que há, né, irmãos? Na maior parte das vezes a gente vai buscar o conforto, o consolo, a comunhão, o amor em Deus, irmãos. E ele fala assim, se há alguma coisa, olha o que ele diz no verso 2, irmãos. Lê para mim, irmã Marisa, por favor. Capítulo 2, verso 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Muito bem, então peraí, está falando de completar o gozo. O que significa isso, irmãos? O que significa completar o gozo aqui? Ele está falando, ele está fazendo uma sequência da carta. Ele fala, olha, se tem algum conforto, se vocês estão assim com algum espírito, alguma comunhão, complete o meu gozo, complete a minha alegria. Fala a verdade, irmãos, quando você convida uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui na igreja, e a pessoa vem, você não se sente alegre? Aquilo não completa o culto para você? O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa, complete o meu gozo, para que vocês possam sentir o que eu sinto.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha um prazer, uma convicção, uma alegria de não só servir a Deus, de até mesmo padecer pelo Senhor. E ele está dizendo aqui, ó, complete o meu gozo para que vocês sintam o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, o desejo do apóstolo Paulo, irmãos, aquilo que completava a sua alegria, era ver os irmãos sentindo uma mesma coisa que ele. E assim também é comigo. Tá? A gente vai chegar lá. Então, presta bem atenção, irmãos. Eu, como pastor, quero que os irmãos tenham a mesma convicção, a mesma firmeza, o mesmo ânimo, a mesma alegria, o mesmo gozo, o mesmo prazer nas coisas de Deus, o mesmo compromisso que eu tenho. E eu me espelho em outros irmãos que são exemplo para mim, para que eu também possa chegar até lá. Porque sempre vai haver um irmão, né, que ele está assim como um exemplo para nós. Se nós não fizermos isso, a gente perde o incentivo. Perde o incentivo, exatamente. Então eu não quero chegar aqui na igreja e ver os irmãos desanimados, não. Quero ver os irmãos alegres, felizes. Poxa, que bom, estamos aqui de novo, pastor, graças a Deus. Poxa, essa semana convidei o Amarildo, ele não quis vir, mas eu insisti com ele. É assim que tem que ser, irmãos. Tá? Uma coisa eu não posso reclamar lá da congregação lá. O ânimo das crianças. E a alegria delas de estar na igreja brincando. Eles fazem bagunça, barulho. Mas é uma alegria, né, sincera. E quando você envolve a criança no culto? É um prazer, a alegria dela. Tá? O apóstolo Paulo queria que eles sentissem a mesma coisa. Mas aí, ele pega e começa agora a exortar novamente aqueles irmãos. Então vamos ler lá, ó, capítulo 2, versículo 3. Começar lá pela irmã Linda lá, por favor, irmã Linda. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Muito bem, irmãos. Nada faça por contenda. Não é brigando, não. Nem por vanglória. O que é vanglória, irmãos? É uma pessoa que vai fazer as coisas para ficar aparecendo. Não, pô, mas com humildade. Considerando os outros superiores, né? Né? Superiores a si mesmo. Então veja, irmãos, dentro da igreja deveria haver esse sentimento que está aqui, ó. Ninguém é melhor do que o outro. Não, ele é melhor do que eu. Não, ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Mas se você pode e deve considerar o outro sempre melhor que você. Se eu considero os irmãos melhores do que eu, homens de mais fé, mulheres de mais fé, e vocês me consideram um homem de mais fé, então a gente fica equilibrado. Ninguém é mais do que o outro, irmãos. A igreja é feita por todos, por nós. O apóstolo Paulo está incentivando isso. Tá? Ó, na prática, vamos para a prática agora. Débora, lê para mim o verso 4, por favor. Do capítulo 2. Muito bem. Então, não é para mim ficar olhando para aquilo que eu tenho, que eu já fiz. Não, eu já estou na igreja há 20 anos, eu sou o que toco melhor o violão, eu que tenho mais conhecimento. Não, porque eu que sou homem, eu sou, né, mais inteligente, tenho faculdade. Não, irmãos. Ninguém fica atentando para o que é seu, mas cada qual também no que é dos outros.
Irmãos, sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? É assim, ó. Às vezes um irmão, ele tem mais capacidade do que você. Às vezes ele tem mais cuidado do que você. Então não existe nada demais de você passar para ele fazer. Mas não é porque ele é melhor do que você. Tá? É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo para nós que nós não devemos ficar tentando para aquela que... eu que tenho que ser isso. Eu que tenho que ser aquilo. Não. E aí, irmãos, ele vai usar o próprio Senhor Jesus como exemplo. Então, todas as vezes que a gente pensar, né, nas nossas atitudes, a nossa atitude tem que ser parecida aqui com a de Jesus, irmãos. Jesus ajudou os pobres? Ajudou? Ele deu comida para os pobres? Deu. Está vendo? Jesus separava tempo para orar? Separava. Não é verdade? Olha o que ele fez aqui, ó. Vamos lá, capítulo 2, versículo 5. Lê para mim, irmão Moacir, por favor. Pessoa que haja em vós o mesmo sentimento, levou-se também em Cristo Jesus. Então, qual que é o desejo do apóstolo Paulo aí? Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que sentimento foi esse, irmãos? Lê para mim, Marisa, o verso 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito bem. Então, o que Jesus fez, irmãos? Ele é Deus, irmãos. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus, não pode ter dúvida com relação a isso. Nós temos sempre que lembrar que Deus é uma única pessoa, aliás, é um único Deus em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus completo. E Deus, Pai, é Deus completo. E o Espírito Santo? Deus completo. Tá? Mas quando Jesus se desfez da sua glória e se fez como um de nós, irmãos, ele não chegou aqui, ó. Eu sou Deus. Eu sou o Filho do Homem. Eu? Não. Pelo contrário. Quando alguém reconhecia que ele era o Filho do Homem, ele falava assim, ó, não é para ficar espalhando não, tá? Ele não negava, porque ele era. Mas ele não se exaltava. Ele não queria aparecer como o bambambam no meio do povo. Não, ele veio com humildade. E aí, olha só, o apóstolo Paulo, ele vai falar isso de uma forma assim maravilhosa, né? No versículo 7. Lê para mim, irmã Nilda, por favor, verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É isso mesmo, olha só. Então ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação, irmãos, é o fato de alguém assumir a posição do outro. Vamos tentar lembrar aqui, ó. Quando alguém toma o lugar que de direita é do outro, ele está usurpando aquele local. Isso acontecia, por exemplo, na época dos reis. Uma outra pessoa dava um golpe lá e usurpava o trono. Jesus, irmãos, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não chegou aqui, não. Sabe o que ele fez? Ele assumiu a forma de servo, se fazendo semelhante a nós, os homens. Ele é o Deus homem, que se fez como qualquer um de nós. Então Jesus, irmãos, ele é Deus? Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, irmãos. Mesmo quando ele estava aqui na forma de homem, ele continuou sendo Deus. Mas ele se humilhou numa forma de servo, se colocando parecido com nós. E não somente isso, irmãos. Lá no versículo 8, lê para mim, irmão Valdez, o verso 8.
Tá vendo? Ele não só não quis assumir a posição de Deus, mas ele se humilhou, se colocou como qualquer um de nós, como um homem, semelhante aos homens, e achado nessa forma, o que ele fez? Ele foi humilhado e obediente. Obediente a quem, irmãos? Ao Pai, a Deus o Pai. Porque no plano de Deus, o Filho teria que se fazer homem e dar a sua vida pela humanidade, pelo pecado da humanidade. Porque ele falou, Pai, se for possível, a parte de mim Só que ele falou assim, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Ele foi obediente, irmãos. Ele se humilhou, ele foi obediente e ele enfrentou a morte, e morte de cruz, uma morte cruel, onde ali o seu sangue foi derramado igual ao cordeiro. Como que é feito lá o sacrifício? Pega o cordeiro, corta lá e tira o sangue, deixa o sangue verter. Aí aquele sangue é espargido lá no altar. Jesus, irmãos, lá na cruz, ele derramou o seu sangue. Ele verteu o seu sangue por nós. Ele não poderia morrer, irmãos, por exemplo, enforcado. Que aí não ia verter o sangue. Não, ele foi igual um cordeiro. Ele não é o cordeiro de Deus? E os fariseus falavam assim, como é que você pode ter Deus que parece que tem a mesma forma de homem? Né? Eles não conseguiam entender que as profecias diziam que ele seria como um de nós. E digo mais, as profecias diziam que ele não teria nenhuma aparência de atração, que ele não seria bonito, mas ele seria uma pessoa humilde. Olhando nós para ele, não chamaria atenção. Esse é Jesus. Então ele foi obediente, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele fala assim, antes de nós pensarmos nisso, ele tinha falado aqui, ó, de sorte que haja em nós esse mesmo sentimento. Que sentimento? O sentimento de Jesus, irmãos. Sendo Deus, ele se fez homem, se humilhou, sofreu, obedeceu ao Pai, sendo obediente até a morte, e deu a sua vida por nós, irmãos. Então, peraí. Esse sentimento que tem que estar em nós, como cristãos. Entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não quero que vocês fiquem se exaltando, olha para Jesus, ele se humilhou, ele se fez homem, andou entre nós aqui, sofreu como nós, passou fome, teve tristeza, sentiu dor, sentiu medo. Quando você lê lá que ele foi lá no jardim do Getsemane lá, ele estava apavorado. Tanto é que ele orou ao Pai 3 vezes. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele estava com medo, irmãos. Mas ele foi obediente. Esse mesmo sentimento tem que ter em nós. Ele deixou ele passar para poder... Só que olha só o que diz aí no versículo. Olha o que diz no verso 9 aí. Lê para mim, Marisa, por favor, verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Presta bem atenção, irmãos. Ele fez tudo isso, o que Deus Pai vai fazer com ele? Vai exaltá-lo soberanamente. Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Entendeu? Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o que vai se sentar no trono de Davi e que vai dominar sobre toda a terra. E Deus deu um nome, e esse nome é o que salva a gente, irmãos. Olha o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, peraí, irmãos. Obrigado, Marcos. Então, vamos pensar aqui, ó. O apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos, fala, ó, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que Jesus.
Olhe para o exemplo de Jesus e lembre-se, ele se humilhou, ele foi obediente, ele abriu mão de toda a sua glória no céu, se fez como homem, sofreu, morreu, mas Deus o exaltou depois. E ele é soberano agora. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, está lá, no trono, no céu, do lado direito do Pai, reinando sobre todo o universo, irmãos. E não somente isso, ele ganhou um nome que todo joelho irá se dobrar um dia, irmãos. Aqui eu quero dar uma paradinha. O apóstolo Paulo mostra aquilo que vai acontecer. Um dia, irmãos, todo joelho se dobrará, mesmo aqueles que resistem à fé, o evangelho do Senhor Jesus. Mesmo Satanás vai dobrar o seu joelho diante do Senhor Jesus, irmãos. Porque ele é o Senhor do céu, da terra, de todo o universo. Então Paulo, ele está usando o exemplo de Jesus para incentivar esses irmãos, tá? A semana que vem nós continuamos a partir do verso 12, tá? Então vou marcar aqui, ó. Verso 12, né? Isso, a partir do verso 12. Já está marcado. Interessante que esse estudo aqui já foi feito, está todo marcado aí. É porque nós já estamos repetindo. É, pois é. Todo marcado aqui, Irmãos, mas a semana que vem nós vamos dar uma relembrada nesse aspecto e vamos continuar a partir do verso 12, tá bom? Aliás, aqui tem no versículo 6, marcado, aqui diz assim, tendo o servo mesmo, que aquele que em vós efetuou a boa obra, perfeicionará até o dia de hoje em Jesus Cristo. Isso. Está marcado aqui. Mas a semana que vem a gente continua, tá? Vamos fazer os nossos pedidos de oração. Vou pedir para a Débora encerrar ali para mim, por favor. Vou começar aqui pelo irmão Baldez. Irmão Baldez.